Em discurso, Bolsonaro citou o caso de um pipoqueiro e de um sorveteiro condenados pelo STF por envolvimento na invasão às sedes dos três poderes. Vamos assistir. Eu não falo inglês. Uma grande falha da minha formação. Mas quero dar um recado aqui para o mundo. E depois eu faço a tradução para vocês. Popcorn and ice cream sellers sentenced for coup d'etat em Brasil. Ou seja, corneteiro, sorveteiro e pipoqueiro dando golpe de Estado no Brasil. É uma vergonha! E Bolsonaro sinalizou que conta com o centrão do STF para reverter no TSE a sua inelegibilidade. Pode soltar esse trecho, produção. Nós temos como sair dessa. O ano que vem, o TSE terá um perfil completamente de isenção. E podemos voltar a confiar nas eleições do ano que vem. O atual sistema busca cada vez mais tirar da cédula eleitoral do ano que vem as lideranças de direita. O Caiado está aqui inelegível. Vai recuperar a elegibilidade dele, se Deus quiser. Eu estou inelegível porque me reuni com embaixadores. Eu não me reuni com traficantes no Morro do Alemão, como o Lula fez. Bom, deixa eu fazer 2 comentários rápidos aqui para contextualizar algumas dessas falas. Então, o Bolsonaro ali, depois de citar uma notícia em inglês, traduziu dizendo sorveteiro e pipoqueiro dando golpe de Estado no Brasil. É uma vergonha. Essa foi a expressão dele. Eu ironizei nas redes sociais, falei, claro, o Bolsonaro queria que fossem os chefes das Forças Armadas, por isso foi consultá-los. Mas 2 deles recusaram. O comandante do Exército, na época, o Marco Antônio Freire Gomes, e o comandante da Aeronáutica, o Carlos de Almeida Batista Júnior. Então, Bolsonaro tentou conseguir a adesão dos comandantes, mas, de acordo com o Freire Gomes e o Batista Júnior, em relato à Polícia Federal, eles recusaram e só quem teria colocado as tropas à disposição, embora seus advogados neguem, foi o então comandante da Marinha, Almir Garnier, que também virou réu junto com Jair Bolsonaro. A gente sabe que dentro da bolha de propaganda bolsonarista, muita gente nem sequer tem a informação de que o Jair Bolsonaro foi consultar os chefes das Forças Armadas, muito menos de que 2 deles deram depoimento à Polícia Federal confirmando que eles foram fazer isso, mas aqui a gente já explicou toda essa história em prosa e vídeo. Aliás, tivemos matéria de capa da Cruzoé, os homens que barraram o golpe, com as imagens ali do Freire Gomes e do Batista Júnior, mostrando, inclusive, que não foi o Supremo Tribunal Federal que gosta de se arrogar esse papel heróico. Eles recusaram, logo não haveria Forças Armadas, logo não haveria condição de sustentar um golpe de Estado. Em relação à declaração do Bolsonaro sobre o centrão do STF, na verdade ele não usou essa expressão, eu que estou usando, obviamente, embora o bolsonarismo no bastidor, e isso foi publicado pelo jornal O Globo, trate como centrão do STF mesmo. Uma expressão, aliás, surgida no portal O Antagonista. Ele falou aí, ano que vem o TSE terá um perfil completamente de isenção e podemos voltar a confiar nas eleições no ano que vem. Eu acho bastante engraçado, bastante curioso, que o bolsonarismo chama de isenção aquilo que é mais favorável a ele. E nesse momento, a isenção ela é louvada. Eles estão o dia inteiro nas redes sociais criticando os isentões justamente por serem isentos, justamente por reportarem os fatos e fazerem as críticas com os mesmos princípios, independentemente dos personagens envolvidos, quando eles incorrem nas mesmas práticas. Mas agora ele afeta que o Tribunal Superior Eleitoral, depois da passagem do Alexandre de Moraes, será finalmente um tribunal técnico, etc. Por que que ele fala isso? E era esse contexto que eu queria acrescentar. Porque o Cássio Nunes Marques vai ser presidente da Corte Eleitoral a partir de agosto de 2026. O André Mendonça, que também foi indicado pelo Jair Bolsonaro, estará no colegiado. E você ainda terá o Dias Toffoli no lugar da Carmen Lúcia.
O Eduardo Bolsonaro já havia dado uma declaração em dezembro de 2024 dizendo o seguinte, que vai ser muito mais equilibrada essa composição do que com Alexandre de Moraes. E abro aspas, não vai ter só gente que Bolsonaro indicou, terá o ministro Toffoli, que muitas vezes é mais equilibrado que Carmen Lúcia, muito menos ideológico. Dos 3 ministros do STF no TSE, teremos Cássio Nunes, Dias Toffoli e André Mendonça, fecho aspas. Na ocasião, eu ironizei o Eduardo Bolsonaro, a família Bolsonaro, que está contando mais uma vez com o Toffoli, que foi indicado pelo Lula, e que foi aquele que paralisou as investigações sobre o Flávio Bolsonaro durante 4 meses, aproveitou o pedido da defesa do Flávio, inclusive para paralisar as investigações da Receita Federal sobre a própria esposa do Toffoli e também a esposa do Gilmar Mendes. Foi durante esse período em que o Toffoli segurava a investigação do Flávio, que a família Bolsonaro, incluindo o Flávio, o Jair e o Eduardo, o Flávio e o Jair em cima dos parlamentares, o Eduardo mais nas redes sociais, fizeram campanha contra a criação da CPI da Lava Toga. Aliás, depois tem até que trazer aqui a declaração recente do senador Alessandro Vieira sobre aquele episódio, ele que encabeçava o requerimento de criação da comissão. Então, o Toffoli, que já foi blindado pela família Bolsonaro e que já deu uma mãozinha lá paralisando investigações enquanto eles tentavam outras articulações, inclusive no STJ, para anular quebras de sigilo com João Otávio de Noronha, que o Bolsonaro prometia indicar ao STF, ele é o Toffoli, repito, a esperança da família Bolsonaro para essa nova composição no TSE no ano que vem. Só que tem um detalhe, a inelegibilidade já declarada do Bolsonaro é por ele ter feito uso da estrutura do palácio, dos meios de comunicação em massa, o que é vedado pela lei, para autopromoção, para desqualificar o adversário, para atacar o sistema eletrônico de votação na reunião com os embaixadores. Toda essa parte que eu falei, ele não fala, ele só fala que teve uma reunião com embaixadores, enquanto que o Lula teria se reunido com um traficante no Morro do Alemão, foi isso que vocês viram no vídeo. Só que o problema para o Bolsonaro é que se ele for condenado à prisão no Supremo Tribunal Federal, para além do fato de ele ir preso, pelo menos quando se esgotarem recursos, etc., o caso transitar em julgado, é que com a nova condenação ele se torna duplamente inelegível. Então ele teria que derrubar também essa inelegibilidade. E quando você é condenado pelo Supremo Tribunal Federal, você incorre na lei da ficha limpa, você fica inelegível. Então, o outro caminho seria destruir a lei da ficha limpa, o que o Jair Bolsonaro já propôs. Quer dizer, um instrumento importante de filtro, que já é muito raro na política brasileira, moral, para a ocupação de cargos públicos, o Bolsonaro queria remover, porque diz que a lei está sendo usada só contra a direita, etc. Sempre que ele fica aí encalacrado com a justiça, ele tenta se ancorar em todo o espectro ideológico que ele, de certa forma, usurpou, né, como um radical de centrão, que na verdade é. Então, esse é o contexto da mudança no TSE com a qual o Jair Bolsonaro está contando. Lula Teixeira, o que você destaca até aqui? A gente ainda tem muito vídeo para mostrar. O Cássio Nunes Marques, ele será o presidente do Tribunal Superior Eleitoral ano que vem, para um biênio, e é claro que se ele tomar alguma decisão para beneficiar o Jair Bolsonaro e permitir a candidatura do Bolsonaro para presidente, isso não vai ser visto por ninguém com uma atitude isenta e imparcial, né? Os bolsonaristas vão entender isso que ele está fazendo como atendendo a um pedido do Jair Bolsonaro, e todo o resto vai entender a mesma coisa, né? A gente teve em 2022 um Tribunal Superior Eleitoral que realmente pegou mais pesado com a direita, ainda que isso tenha ficado muito longe de determinar o resultado das eleições, mas sim teve mais decisões com viés político, mais querendo prejudicar a direita do que a esquerda. E aí o que o Bolsonaro está propondo aí como saída é um TSE que seja submisso a ele próprio ou ao bolsonarismo, né? De qualquer jeito, a gente tem um TSE atuando com um lado mais político, né? O TSE, que é essa justiça eleitoral, meio que uma jabuticaba brasileira, não tem, outros países do mundo não tem esse tipo de instituição, um tribunal eleitoral que funciona só na época da eleição.
não tem estrutura para fazer o que faz, e aí no Brasil fica sempre a serviço aí de interesses políticos. Pois sob pretexto de combater a politicagem de um lado, se quer a politicagem a favor do próprio lado, né? Então, não a favor do outro, mas a favor do seu lado. Ricardo Kertzmann, o que você destaca até aqui? Olha só, aqui em Minas a gente tem um ditado que diz mais ou menos o seguinte: o jogo é jogado e o lambari é pescado. É óbvio que a gente tem muito chão pela frente até as eleições de 2026, e é óbvio que vai haver uma série de tentativas republicanas e não tão republicanas assim, de se mexer, né, no tabuleiro eleitoral e, sobretudo, nessas inelegibilidades, uma que já é correta, já é clara, do presidente Bolsonaro, e uma possível que está por vir. Tudo isso, Felipe, a gente vai ter que acompanhar bem de perto, né, com bastante atenção, quais são esses movimentos. Mas me parece que esses movimentos serão as últimas alternativas que vão restar ao presidente Bolsonaro. Porque se depender do movimento das ruas, né, do clamor das massas, olha, não pode esperar grande coisa não. Porque foi um ato grande, quando você reúne 40, 50 mil pessoas em prol de alguma causa, e principalmente em prol de uma causa personalíssima, que foi o que se tratou, porque esse ato foi único e exclusivamente para poder falar, né, para poder tentar algum tipo de anistia, algum tipo de pressão visando a anistia do presidente Bolsonaro, e não daquelas pessoas que cometeram os atos de vandalismo em 8 de janeiro, lá na Praça dos Três Poderes. A gente sabe muito bem que o Jair Bolsonaro e essa turma mais próxima dele estão verdadeiramente se lixando para aquelas pessoas. Eles olham única e exclusivamente para os próprios umbigos. O que eu quero dizer é que, se depender dessas massas para poder pressionar Congresso ou Judiciário com vias a reverter essa inelegibilidade do Bolsonaro, ele pode esquecer. Então vamos observar, repito, com bastante cuidado, porque eu acho que o único caminho, ou os únicos caminhos que vão restar para ele daqui para frente, são essas articulações políticas. Sem, Felipe, nunca descartar a interferência do próprio presidente Lula, conforme a gente vem dizendo isso aqui com bastante frequência. Se chegar ano que vem e o presidente Lula achar que a solução, né, que o caminho para ele tentar uma reeleição passe por concorrer diretamente contra o presidente Bolsonaro, não é impossível uma interferência política do Lula no STF nesse sentido. Só para deixar ainda mais claro o que o Ricardo falou, ele falou é grande do ponto de vista de ser uma manifestação personalíssima, embora claro que tenha incautos que compareceram em nome da causa de anistia para os envolvidos do 8/1, a gente mostrou aqui como um intuito deliberado, por postagem do Flávio Bolsonaro, por discurso do Sóstenes, e a gente nem mostrou ainda o do Tarcísio, é uma operação Lava Bolsonaro, que aliás é o título da transmissão ao vivo hoje. Mas, repito, pode ser grande comparativamente, quando se vê a incapacidade de outros políticos de mobilizarem esse número de pessoas, mas é pequeno em termos de força de uma manifestação capaz de abalar a República, como foram as manifestações pelo impeachment de Dilma Rousseff, que reuniram até 1 milhão de pessoas. E eram manifestações com centenas de milhares ou até 1 milhão de pessoas, muito mais cheias do que essa, e que tinham uma pauta que atendia a demandas que eram majoritárias da população naquele momento, que não é o caso dessa manifestação. Aliás, fiz uma análise a respeito disso, com base nos números da pesquisa Quest, mostrando quais são as reais insatisfações do brasileiro nesse momento. É o preço dos alimentos, é o preço do combustível, tem a desaprovação do governo Lula, que o Lula é mal intencionado, que o Lula não cumpre suas promessas eleitorais, tem a insatisfação imensa com a violência, em segundo lugar as questões sociais, em terceiro a economia, claro que numa escala bem grande, com essas insatisfações aí mais específicas que eu estava citando. Então, você já teve manifestações, como eu falei aqui outro dia, lá na época, 2015, 2016, muito maiores do que essa. De modo que o Hugo Mota, por exemplo, que é o presidente da Câmara dos Deputados, ele ainda não fez nenhum sinal de que, olha, realmente foi tudo muito grande, vou pautar. Ele continua no mesmo sabão, porque ele é alguém ali muito do centrão, muito ancorado também pelo centrão do Supremo Tribunal Federal, é alguém que tem receio de mexer num vespeiro que possa trazer qualquer tipo de retaliação contra ele,
Então, nesse sentido, ainda não é algo decisivo, ainda não é algo capaz de resolver o problema amanhã. Diga, Duda. E acho que vale a gente comentar ali o inglês do Bolsonaro, né? Essa frase acho que foi o momento mais divertido aí da manifestação. Acho que todo mundo que conhece um pouquinho do inglês ficou ali meio que surpreso, né? O que ele quis dizer. E aí, o que primeiro me chama a atenção é o cara num ato na Paulista não fazer um ensaiozinho antes, né? Ele não virou para ninguém ali, para um Gustavo Gaia. Ele falou assim: olha, tem uma frase aqui que tem 5 palavras. Vê se tá direitinho, né? Dá uma conferida antes. Não, e parece que ele leu ali realmente pela primeira vez. E não sei se o Bolsonaro fez isso também intencionalmente, né? Muitas vezes ele faz ali uma coisa para parecer um cara meio tosquinho, mais homem comum, mais grosseiro, porque tem uma turma que gosta dele justamente por causa disso. Jair Bolsonaro também afirmou na manifestação na Avenida Paulista nesse domingo que eleição sem Jair Bolsonaro é negar a democracia. Ele já está naquela fase de falar de si mesmo na terceira pessoa. Pode soltar. Eleições 26. Sem Jair Bolsonaro é negar a democracia. É escancarar a ditadura no Brasil. Se o voto é a alma da democracia, a contagem pública do mesmo se faz necessário. Meus irmãos de todo o Brasil, aqui, apesar do momento difícil, a gente consegue recarregar as baterias, se preparar para novas batalhas, mas com a certeza que a vitória virá. Ricardo Kerstmann, você reparou que o Bolsonaro falou assim: se o voto é a base da democracia, a contagem pública se faz necessária. Quer dizer, ele continua remetendo a ladainha, as presepadas bolsonaristas contra as urnas eletrônicas, mesmo após, porque muita gente aí da bolha da propaganda bolsonarista não sabe, não viu, não leu, o relatório da Polícia Federal trazia as mensagens trocadas pelos integrantes do governo, como o Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, confessando que que o pessoal plantava narrativa falsa sobre a urna eletrônica na internet e rindo na mensagem, rindo na prática, claro que é uma análise, das pessoas trouxas que acreditavam nessas narrativas sem qualquer tipo de fundamento. Então ele botava ali na mensagem kkkk. Quando o interlocutor falou: olha, eu vi na internet um material de 2 hackers do interior de São Paulo, ele falou assim: esse é do nosso pessoal, kkkk. Então assim, o Bolsonaro ele continua explorando isso, porque ele sabe que tem uma base radicalizada por ali, que ele acena, ou ele quer justificar que ele estaria só questionando, quando a gente sabe que ele estava instigando, insuflando a massa com acusações falseadas, já devidamente refutadas. E eu nunca consigo deixar de apontar isso. Mais patético ainda, não tem outra palavra, uma palavra até que o nosso público elegeu outro dia, para o caso do Felipe Neto, porque o PL é o partido que fez a maior bancada de deputados federais pelo mesmo sistema eletrônico de votação. Bolsonaro já foi presidente da República também pelas urnas eletrônicas, já foi várias vezes deputado federal também pelas urnas eletrônicas. Então é de uma hipocrisia imensa, mas ele continua com esse tipo de ladainha. Bom, além disso, a gente teve dias atrás o próprio governador Tarcísio fazendo uma propaganda a respeito da eficiência e da credibilidade do sistema eleitoral brasileiro, das urnas eletrônicas, né? Isso foi, se eu não me engano, numa segunda ou terça-feira, logo após aquele ato que teve lá no Rio de Janeiro, também em defesa da anistia para o presidente Bolsonaro. Então ele tem que combinar, nesse aspecto, o discurso com o governador Tarcísio, porque um dos dois está errado nessa história. Agora, Felipe... Ricardo, só perguntar para você, reforçar esse ponto que você falou. Por que o Tarcísio não foi lá em cima do carro de som elogiar o sistema eletrônico? Você viu ele fazendo isso lá na manifestação na Paulista? Não, ao contrário, a gente viu ele elogiando a condução do presidente Bolsonaro na pandemia, né? O que é uma coisa, como é mesmo o termo, patética.
Agora, mais patético ainda, ou tão patético quanto, é o presidente falar que o voto é a essência da democracia. Ora, se quando ele perdeu no voto, a primeira providência que ele tomou foi se reunir com generais, com comandantes das Forças Armadas e propor, né, um golpe de Estado, ou propor um estado de sítio, como se isso fosse a solução para quem perde nas urnas, também não faz nenhum sentido. Ou bem o voto é a expressão da democracia e tem que ser respeitado, gostemos ou não. Essa é a lógica da democracia. Se a maioria na urna eleger alguém, mesmo que a gente não goste, isso tem que ser respeitado, que se reverta esse quadro na próxima eleição. Ou bem é assim, ou bem é o contrário, porque não dá para você respeitar esse voto apenas quando lhe convém, apenas quando você ganha. Exatamente, Duda Teixeira. E ele coloca ali questão escancarar a ditadura, né? Como se a gente estivesse vivendo numa ditadura hoje, o que é completamente falso, né? Se fosse uma ditadura, ele não estava lá na Paulista em cima de um carro de som, né? Juntando um monte de político, governador, prefeito de São Paulo. Ele faz isso como cria uma situação ali para tentar se livrar ali, né? Justificar de alguma maneira o que aconteceu com ele, mas não, o que aconteceu é que ele foi condenado porque usou a máquina pública para se beneficiar na campanha. É por isso que ele está inelegível e tentou dar um golpe de Estado de fato, né? Em 2022, bom, vai ser julgado ainda sobre isso. Se o golpe tivesse dado certo, sim, provavelmente a gente estaria numa ditadura. Não é o caso do Brasil hoje. Pois não é que não haja, para ficar claro, autoritarismo no regime brasileiro. Eu defino, já falei aqui, essa expressão acabou pegando, o Brasil como a república do escambo, porque você tem essa troca de favores e influência por uma casta muito poderosa. Aqui você não tem um regime verticalizado e centrado numa única figura, como é o regime da Venezuela, com Nicolás Maduro, como é o regime cubano, desde os tempos dos irmãos Castro, primeiro Fidel, Raul ali junto, depois sozinho, depois o Miguel Díaz-Canel, que está no governo hoje, como são outros regimes ditatoriais. Aqui você tem um sistema mais horizontal, você tem uma casta dominante que faz escambos entre si, inclusive interinstitucionais, e eventualmente pressões entre si, um tem uma carta na manga contra o outro, para conseguir o que quer em diferentes poderes, controlando órgãos de fiscalização e controle. Mas é um sistema diferente, que nós criticamos por diversas razões, estou fazendo um resumo aqui, tem um monte de artigos a respeito disso, nos seus elementos de autoritarismo, de censura oficial ou velada. Oficial, que eu digo, é porque vem de uma canetada, como aconteceu contra a revista Cruzoé. Não quer dizer que é uma censura assumida, porque o Moraes, mesmo quando recuou e deixou a reportagem voltar ao ar, não admitiu que tinha feito censura, alegou que a censura é quando é prévia e foi depois, mandou tirar a reportagem do ar. Então nós apontamos tudo isso. É que o bolsonarismo simplifica certas questões de modo a torná-las mais convenientes para o seu discurso, que é um discurso de sínteses simplistas, de sínteses enganosas, para pessoas que não têm senso de nuances, não buscam ler, não buscam se aprofundar e que têm um déficit de realidade e de informação muito grande. Justamente porque, em geral, apenas leem essas sínteses, sejam em arte, sejam em texto, no WhatsApp, em mensagens disparadas pela militância, que está faturando em gabinetes, que está faturando com empresários amigos. Então essas pessoas são manipuladas, evidentemente, porque vivem numa bolha que não mostra a realidade inteira, com toda a cronologia dos fatos, com todo o histórico, que é o que a gente faz no jornalismo. E é por isso que somos atacados, como eu fui ao longo do domingo, hoje também, nas redes sociais, por um bando de gente que é incapaz de refutar uma informação e uma análise. O pessoal só vem com ataque pessoal, com xingamento, com plantação de informação falsa sobre a vida. É isso que eles fazem, para tentar impedir que a sua base, a sua massa de manobra, leia ou saiba de coisas que eles não querem que as pessoas saibam. Mas aqui a gente mostra, e é por isso que a gente conta, inclusive, com a divulgação de vocês do nosso programa, do nosso trabalho, para que mais pessoas fiquem conscientes dos elementos faltantes. Em outro momento, Jair Bolsonaro afirmou que a mão pesada de Moraes mudou o resultado das eleições de 2022. Vamos acompanhar. Ora,
Se o Alexandre de Moraes salvou a democracia no Brasil, se ele evitou que uma ditadura fosse instalada aqui, porque ele viaja de avião particular, ou melhor, de avião da FAB, para assistir Palmeiras e Corinthians em São Paulo. Ele tinha que viajar, como eu faço, de avião de carreira, para ser aplaudido. Nós sabíamos o que daria esse governo. Tanto é que no dia 2 de novembro, numa coletiva minha em Brasília, ficou marcada pelo seu início, quando eu disse: vão sentir saudades da gente. O Brasil estava voando, somando a informalidade num pleno emprego. Terminamos 22 com 54 bilhões em caixa. Criamos o PIX. O Tarcísio fez barbaridade com seus parcos recursos. Tínhamos negócio com o mundo todo. O nosso agro estava no teto. A nossa equipe econômica era fantástica. Botamos o Brasil num lugar de destaque que ele sempre mereceu. Mas a interferência, a mão pesada, fez mudar o resultado final das eleições. A interferência com a mão pesada fez mudar o resultado final das eleições. Isso é um ex-presidente que não admite a derrota, que não admite que poderia ter feito um governo melhor, que não admite que perdeu o voto com uma conduta aloprada na pandemia, que não admite que sabotou o combate à corrupção, traindo o seu discurso eleitoral, embora não as práticas tradicionais da família ocultas até então. Então, Jair Bolsonaro tem um discurso que omite, por exemplo, que ele foi a um monte de debates eleitorais na TV e teve a oportunidade de falar tudo sobre o Lula, sobre a corrupção do PT, sobre a crise econômica, sobre todos os escândalos, sobre a instrumentalização do Estado. Ele teve essa oportunidade e não conseguiu ganhar, mas precisa botar a culpa em alguém que não ele. Então a gente mostrou mais um trecho do Bolsonaro na Avenida Paulista, na manifestação de domingo, 6 de abril, exatamente, hoje é segunda-feira, 7, em que ele estava falando da mão pesada do Moraes para interferir na eleição. Estava falando aqui que o Bolsonaro teve todas as oportunidades nos debates eleitorais na TV para expor a podridão petista. Inclusive, teve vários debates eleitorais em que um fez acusações contra o outro, aí foi direito de resposta para um lado, direito de resposta para o outro, direito de resposta. Então, eles tiveram tempo, prorrogação e pênalti para falar tudo que tinham direito sobre o outro. Embora tenha havido certas decisões que nós criticamos, por parte da Justiça Eleitoral, embora a Justiça Eleitoral tenha editado certas resoluções, porque o próprio parlamento antes tinha permitido, sem que a base bolsonarista tivesse impedido na raiz, porque eles não fazem o trabalho também, o dever de casa, como congressista, fica na rede social lacrando o tempo todo, aí depois reclama do efeito da sua omissão, como se não tivesse também alguma responsabilidade. Também apontamos isso naquela época. Agora, o Bolsonaro fala sobre o Moraes usar avião da FAB. O Moraes usou o avião da FAB alegando o quê? Insegurança, ameaças. Então o bolsonarismo, ele deu esse pretexto para o Moraes. E a gente critica aqui o uso de aviões da FAB por autoridades públicas o tempo todo, sem qualquer tipo de regramento mais específico e que realmente deem ali um limite para essa exploração de luxo e de conforto às custas do povo, porque são caros e são pagos com dinheiro dos pagadores de impostos. Então, o Bolsonaro criou esse clima de presepadas contra a urna eletrônica, contra o sistema eleitoral. Veio o 8/1, com esses ataques ao Supremo Tribunal Federal, muito antes, desde anos antes, e até as manifestações bolsonaristas de 7 de setembro vinham muitas vezes logo depois de certas ordens de prisão de ativistas que tinham ameaçado o ministro do STF. Então, o bolsonarismo deu pretexto para que ele fizesse esse uso com essa alegação. E vamos lembrar que a bolha não sabe, e o Bolsonaro omite, que os parentes do Bolsonaro usaram um helicóptero da presidência da República para ir ao casamento do Eduardo em maio de 2019, eu me lembro bem. E alegaram o quê? Não, o trajeto passa por áreas
perigosas da cidade. Ora, o cidadão comum passa por áreas perigosas. Se ele escolhe casar em algum lugar que você, pelo caminho, pode ser assaltado, ele tem que passar, ele não tem helicóptero da presidência da República. Ele eventualmente é assaltado, ou ele eventualmente casa num lugar mais perto de casa. Agora, esse aparato do Estado para questões particulares também foi usado pelo bolsonarismo. Aliás, o Bolsonaro está inelegível porque usou a estrutura pública para fins partidários, políticos, eleitorais. É bom a gente colocar aqui os elementos faltantes num discurso bastante enviesado, sem deixar de criticar todos os lados, porque ele aponta a sujeira do Moraes, como aponta a sujeira do Lula, e a gente aponta a sujeira de todos. Duda, quer destacar algo? Ele fala ali que o Alexandre de Moraes não pode pegar um jato de carreira porque é impopular e que isso daí a gente pode deduzir que o Brasil vive uma ditadura, né? E aí é um raciocínio muito torto, né? O Alexandre de Moraes, de fato, não pode pegar um avião normal porque ele tem uma rejeição enorme. Muitos brasileiros, de fato, veem ele como um político, não como um juiz. E a rejeição a ele ocorre porque tem um ativismo judicial do STF que se mete em áreas que são dos outros poderes, pelas decisões do Alexandre de Moraes, que são vistas muitas vezes como abusos, como decisões autoritárias. Agora, isso não tem nada a ver com ditadura, né? A gente continua vivendo numa democracia, só que o STF realmente passa do ponto e precisa de ser contido de alguma maneira. Agora, gozado que ele não vê, porque assim, o Bolsonaro perdeu a eleição em 2022 porque havia uma rejeição ao Jair Bolsonaro, né? A gestão atrapalhada que ele fez na pandemia, que o brasileiro se sentiu ali desprotegido, né? O Bolsonaro era contra o lockdown, as pessoas ficarem em casa, e aí aparecia negociando vacina com a Índia, né? Dizia que vacina causava câncer. Foi uma coisa completamente de um mau gestor, de um presidente incompetente. E em grande parte foi por causa disso, né, que ele perdeu a eleição. E estava rolando uma democracia normalmente, né? E aí também achar que porque o Alexandre de Moraes pesou demais na mão é por causa disso que ele perdeu? Não, né? Aliás, teve até uma declaração recente dele e do Tarcísio dizendo que a Carla Zambelli tirou o mandato deles, né? Então, assim, é a mesma coisa. Cada hora né? é uma alegação. Cada hora é uma alegação. O Tarcísio às vezes fala que a justiça eleitoral funciona, depois ele fala que não funciona. Tem hora que a Carla Zambelli tirou voto, tem hora que perdeu por causa de outro motivo. E tem hora que a culpa é dos isentões. Que ousaram fazer jornalismo, ou que ousaram ser cidadãos vigilantes, que cobraram o presidente da República, eleito pelo povo, de fazer o seu trabalho, de cumprir as suas promessas de campanha, de ter uma conexão entre a retórica e a prática. Ora, essa gente queria, de fato, um Bolsonaro absolutamente blindado, um salvo-conduto para fazer o que bem entendesse. E ele fez bastante o que bem entendesse, mas o que aconteceu é que boa parte da população percebeu que não era o bem para ela, não era o bem para o interesse público. Ricardo Kertzmann. Ô Felipe, dentre essas mistificações e dados, né, no mínimo dúbios, que vocês acabaram de apontar, no campo econômico, há outros dados também nessa mesma direção. Olha aqui, a gente não se cansa, né? Diuturnamente, a gente aponta os erros, os desmandos na condução da economia por parte do governo Lula. É catastrófico, né? Não tem como negar isso. Agora, não dá para o presidente subir. Como? Há 22 anos, né? São 5 mandatos com essa mesma mentalidade. Nós estamos há décadas aqui criticando, muito antes do Bolsonaro ganhar essa projeção nacional. Sim, mas não dá para o presidente subir no carro de som e anunciar que o governo dele, em alguns índices, foi melhor, porque não foi. O Bolsonaro falou que deixamos o governo em pleno emprego. Olha, a taxa de desemprego ao final do governo dele era de 9,3%. Hoje está em torno de 6, 6,5%. A taxa de desemprego hoje é menor. A inflação em 2022 fechou em 5,79%. A inflação para esse ano está um pouco abaixo disso aí. Ele fala que deixou em caixa 54 bilhões
eu não sei se esse número é verdadeiro, mas ainda que seja verdadeiro, vamos lembrar das manobras fiscais. Eu me lembrei de cabeça aqui pelo menos de uma, coisa de dezenas, talvez centenas de bilhões de reais, que foi a famosa PEC dos precatórios, que eles aprovaram no Congresso e jogaram o papagaio para o ano seguinte. Então, eu repito, estou longe de fazer defesa da condução da economia do governo Lula, que é horrorosa, é desastrosa. Mas daí o Bolsonaro dizer que no tempo dele era algo muito melhor, nesses números que eu falei aqui, sinto muito, mas não é também não. E quantas vezes seguiu o expediente de Dilma Rousseff para segurar artificialmente o preço dos combustíveis, com interferência na Petrobras, trocou várias vezes o presidente quando não se sujeitava à pressão política dele. Inclusive, nós entrevistamos aqui o Castelo Branco, que foi presidente da Petrobras, que escreveu livro, que contou a respeito das pressões, está aqui no canal de YouTube de O Antagonista, é só pesquisar ali na busca, Papo Antagonista, Castelo Branco, o presidente da Petrobras, vocês vão encontrar aqui a entrevista. Então muita gente esquece o que aconteceu durante os 4 anos, mira só no que está acontecendo agora, e nós aqui temos compromisso com a história passada, presente e, claro, as tendências do que vai acontecer se tudo continuar assim no futuro. Diga, Duda. E voltando ali ao ano 2022, de fato, a mão pesada do Moraes aconteceu. Aqueles casos do Twitter Files, né, que foram aqueles e-mails do Twitter que o STF mandava para o Twitter pedindo a derrubada de contas, era um monte de conta que eles estavam pedindo para tirar, né? Tirar até diminuir a viralização de algumas hashtags com alguns assuntos específicos, né? Então, tudo isso aconteceu, né? Mas aí, apontar para isso do tipo, olha, é por causa disso que eu perdi a eleição, aí realmente dá um salto muito grande. E agora vamos à confissão de Bolsonaro sobre o voo para a Flórida no final de 2022. Vamos acompanhar o ex-presidente falando a respeito disso. Pode soltar. E digo a vocês, o golpe deles só não foi perfeito porque no dia 30 de dezembro de 22 eu saí do Brasil. Algo me avisou que alguma coisa ia acontecer. Se eu estivesse no Brasil, seria preso na noite de 8 de janeiro e estaria apodrecendo na cadeia até hoje, ou quem sabe assassinado por esses mesmos que botaram esse vagabundo na presidência. Quer dizer, o Bolsonaro tentou justificar a amarelada, a fuga, o voo para a Flórida, para ir lá ficar passeando numa mansão, falando com os brasileiros, numa boa, quando ele abandonou os ativistas em frente aos quartéis, os bolsonaristas que pediam intervenção militar. Ele tentou fazer isso usando teorias da conspiração sobre prisão imediata e assassinato dele, que ocorreriam se ele tivesse ficado. Depois ele voltou e continua aí, livre, solto, num carro de som, fazendo manifestação, e o Supremo Tribunal Federal rejeitando, inclusive, pedido de prisão preventiva feito pelo PT, como aconteceu na semana passada, mas ele tem sempre que jogar com essas hipóteses terríveis que aconteceriam se ele não tivesse feito aquilo que ele fez e que foi mal visto na ocasião. Então ele tenta limpar a imagem dele em razão daquela amarelada que pegou muito mal. E a gente vai lembrar aqui como pegou mal usando vídeo de bolsonaristas reclamando dele no próximo bloco. Depois do intervalo aqui, o baú do Papo Antagonista, você não pode perder, além de outros vídeos da manifestação, nessa cobertura especial, com análise minuciosa, que você dificilmente vai ver em outro veículo, com todas as informações faltantes para quem quer manter a cabeça livre da contaminação geral. Ricardo Kertzmann quer fazer a sua consideração final no nosso debate? Fala, Ricardo. Olha, Felipe, é uma pena que eu não vou estar presente aqui, né, para a gente poder comentar as falas específicas do governador Tarcísio a respeito da, segundo ele, a ótima condução, né, na época da pandemia pelo presidente Bolsonaro. Eu quero aproveitar e fazer uma propaganda da coluna que eu escrevi hoje à tarde no Antagonista, falando sobre essa sabugice, né, do governador Tarcísio, porque quando ele disse que o presidente chorou no hospital e estava preocupado, eu elenquei uma série de declarações, uma série de atos
do Bolsonaro, época da pandemia, inclusive a troca de 4 ministros, né? Tá tudo descritinho lá. Visitem lá o portal Antagonista, procure essa coluna. Tá falando a respeito da sabugice, né? A sabugice de Tarcísio é como a do Alckmin a Lula. É algo mais ou menos assim. Mas procure lá, tá tudo bem descritinho, tudo que o Bolsonaro fez, falou durante a pandemia. Obrigado, um abraço e boa noite para todo mundo. Valeu, Ricardo Kessman. Boa noite. Obrigado pela participação. Bom trabalho. Agora vamos lembrar o que disseram 2 bolsonaristas frustrados com a ida de Bolsonaro para a Flórida, já que ele tentou justificar aquele voo que ele pegou para fora do Brasil. Pode soltar a primeira parte do nosso compilado diretamente do meu baú. Gente, aqui, deixa eu falar para vocês. Vamos raciocinar um pouco. O problema da gente bolsonarista, porque eu também sou, é que a gente pegou uma doença por causa dessa desgraça desse Bolsonaro. Vamos raciocinar. Vocês acham que se fosse fazer acontecer alguma coisa no Brasil, Bolsonaro ia deixar o Mourão ser o protagonista? Bolsonaro ia deixar o Mourão ser o herói da história? Ô, gente, acabou. Às 8 horas da noite, Mourão vai pronunciar, vai acontecer algo que vai mudar o Brasil. Vai mudar que amanhã vai ter um novo presidente. Acabou, gente. O que nós bolsonaristas vamos precisar, a partir da manhã, a partir de segunda, é procurar um psiquiatra. Porque nós estamos doentes por causa nós ficamos doentes por causa dessa desgraça desse Bolsonaro. É um desgraçado, covarde que fugiu. Agora tá todo mundo aí com essa doença aí, ó. Ué. Quem quiser ganhar dinheiro, abre uma clínica de psiquiatra, vai ficar rico. De tanto bolsonarista que vai ter que procurar um psiquiatra. Porque ficou todo mundo doente, não pensa mais, só Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Eu quero que Bolsonaro vai pro quinto dos infernos. Ué, acabou. Pessoal, eu sei que é difícil, pessoal, mas é um absurdo isso, gente. Nós temos da nossa cara tapa, a gente lutou, a gente acreditou, nós não temos pra onde fugir, eles têm. E agora, quem vai proteger a minha família? Quem, gente? Eu devo ser cansado como vários aqui, eu aqui vou ser cansado. Pessoal, é um absurdo, eu não acredito no que está acontecendo. E agora vamos exibir a segunda parte do compilado para vocês continuarem se divertindo no chat da transmissão do YouTube de O Antagonista. Pode soltar. O povo tá me xingando que eu tô falando mal do Bolsonaro, né? Que ele é covarde, um monte de coisa. Tá cheio de vídeo na internet. Bolsonaro numa mansão lá em Orlando, numa mansão que é do lutador de boxe Zé Aldo, passeando no condomínio, falando com os apoiadores dele lá em Orlando. E o povo aqui na porta de quartel, gente. Se ele não tá nem aí, o que o povo pode fazer? Sem ele apoiando, o que o povo vai conseguir alguma coisa? Já era, acabou. Bolsonaro tá de férias, vai ficar lá, no que eu vi no vídeo aqui, tá falando que vai ficar lá até dia 30 de janeiro. Então, meus amigos, ele lavou as mãos. Eu também lavo as minhas mãos. Depois que meus vídeos viralizou, eu tô sendo atacado como esquerda infiltrado para ganhar like. Deixa eu falar para vocês, eu votei em 2018 no primeiro turno em Bolsonaro, 2018 no segundo turno Bolsonaro, 2022 no segundo turno Bolsonaro, 2022 no primeiro turno e 2022 no primeiro turno Bolsonaro. Eu era discípulo do Bolsonaro. Eu acreditava no Bolsonaro, que Bolsonaro era contra a corrupção. No primeiro governo dele, ele era um cara que iria acabar com a corrupção. Fiquei feliz quando ele chamou Sérgio Moro para ser ministro da Justiça. Você entendeu? E tudo que o Bolsonaro falava eu apoiava. Tudo. Só que se o Bolsonaro estivesse hoje aqui no Brasil, eu não estava brigando por nada. A minha raiva, por que eu chamei de covarde? Porque ele esperou todo mundo ficar 60 dias brigando, pedindo um monte de coisa. Muita gente foi presa, ele não falou nada, virou as costas, pegou o avião e foi para os Estados Unidos. Isso é coisa de um rei fazer com seus discípulos?
O rei é o que linha de frente da guerra. Ele tinha que estar na frente para nós, discípulos dele, lutar junto com ele. Se ele fugiu, o que nós vamos fazer? Agora vocês, bolsonaristas, patriota, é fácil vocês falar que é patriota. Na porta do quartel tem churrasco, tem uísque, tem água mineral, tem tudo. Agora, vamos fazer uma greve. Por que ninguém chamou todo mundo para fazer uma greve de fome? Tem internet nos acampamentos, na porta do quartel, tem tudo. Aí é fácil. Agora vocês vêm falar que vocês é patriota e eu não sou. Eu era discípulo do Bolsonaro, porque eu votei nele 4 vezes. E eu acreditava no que ele falava. Patriota não somos como você que fica em quartel, em porta de quartel, fazendo churrasco, não. Vocês é que quer ganhar like, porque vocês ficam em porta de quartel, fazendo churrasco, fazendo vídeo para poder ganhar engajamento de rede social. Isso é ser patriota? Patriota é que luta pelo Brasil. O que você está lutando pro Brasil de quê? Bolsonaro é um covarde. E vocês, como eu era doente, não sou mais. E vocês é doente, continua doente. Quero ver a partir de segunda-feira se vocês vão continuar na porta de quartel? Seus imbecil. Quero que vocês e Bolsonaro vão tudo pro quinto dos infernos. Em setembro, eu tava num bar aqui em Belo Horizonte, eu quase levei um tiro na cara por defender Bolsonaro. Tinha um cara armado no bar, eu fui defender Bolsonaro, o cara colocou a arma na minha cabeça, querendo me... Esse vídeo eu publiquei na época, comentei no meu Instagram, comentei em artigo, na época eu era colunista do Estadão, e publiquei um artigo, já viste que um filho teu fugiu à luta? Algo assim, fazendo um trocadilho ali com um verso do hino nacional brasileiro. E tá aí a sinceridade de alguém que acordou a tempo de não participar do 8 do 1, ao contrário de outros que tiveram a conduta aloprada que ele estava apontando. Salve, salve! De volta com o Papo Antagonista na TV BMC, em transmissão simultânea no canal de Antagonista no YouTube, onde o pessoal tá lá se divertindo no chat com essas lembranças dos bolsonaristas frustrados com a ida de Jair Bolsonaro para a Flórida. Ele que nesse domingo, em manifestação na Avenida Paulista, tentou se justificar com uma alegação muito ensaboada. O Bolsonaro hoje, mais do que nunca, merece, sabe o que, produção? Sabe o que? O troféu óleo de peroba. Porque alegar que pegou o avião porque poderia ser assassinado depois que fosse imediatamente preso, iriam colocá-lo na cadeia. E ele acusa ali os eleitores do Lula, né, de serem assassinos capazes de matá-lo. Porque ele fala assim, seria assassinado por esses mesmos que botaram esse vagabundo na presidência. Então o Jair Bolsonaro está merecendo um troféu óleo de peroba. Você acha, Duda Teixeira? Ou você quer refutar? Se você preferir outra pessoa, tudo bem. Não, eu acho que com certeza, né? Eu acho que com certeza. Não, Teixeira, com certeza. Duda. É que eu até defendo que o troféu óleo de peroba deveria ter um nome. Troféu Lula óleo de peroba, né? Porque a gente faz o Made in Brasília e o Lula ganha sempre. A gente já decidiu que o Lula tem que ser óleo concurso para tirar o Lula, porque senão ele vai ganhar toda vez. Exato. Mas esse troféu Lula óleo de peroba deve ir para o Bolsonaro hoje, porque vamos realmente... aproveitar que é o dia seguinte da manifestação bolsonarista. O bolsonarismo está aqui preenchendo a pauta do programa, porque o Lula já vai voltar aí com todas as suas bravatas nos próximos dias. Então, produção, tá na agulha? Jair Bolsonaro, antes do final do programa, já mereceu o prêmio do dia. Pode soltar. Parabéns. E ele ainda tinha falado que o golpe deles, ele sempre tenta fazer parecer que o golpe é do outro lado e nunca há uma tentativa consumada de golpe do lado bolsonarista.